que Ele venha buscar a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 12, do 25 ao 33. Nós vamos ler duas porções. Nós vamos ler 1 Reis, daqui a pouquinho nós vamos ler alguns versículos em Oséias. 1 Reis, capítulo 12, a partir do 25, a idolatria de Jeroboão. Enquanto você procura, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nos visitando nessa manhã pela primeira, segunda ou terceira vez. Nós temos algum visitante? Temos aqui uma senhora, mas alguém nos visita? Mais alguém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Receba aí um abraço, um cumprimento de um membro da nossa igreja. Esteja mais próximo. Todos acharam? Vamos orar, Pai. Chegou o momento, Senhor, da Tua palavra ser exposta, que ela seja exposta com fidelidade, Senhor. Que o Senhor coloque um guarda em meus lábios, para tirar, Senhor, todo engano, toda palavra dúbia, tudo aquilo que não seja proveitoso e para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor tenha primazia em nosso meio, e que o Senhor fale poderosamente. O Senhor já tem falado desde o culto das 8. Nós pedimos que o Senhor continue falando com a tua igreja nesse dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos achar? Vamos lá. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. Isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos agora até Oséias, capítulo 8. Versículos 1 a 6. Oséias 8. O castigo está próximo. Oséias fica entre Gênesis e Apocalipse. Está entre uma capa e outra. Diz assim: toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque este bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Este bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. E você diz amém, levante a sua cabeça.
O título da mensagem dessa manhã é Um altar em Betel e um bezerro de ouro no altar. Eu vou repetir, um altar em Betel e um bezerro de ouro no altar. Fizemos a leitura de 2 textos. Um se encontra em Oséias e o outro no primeiro livro dos Reis. O segundo texto que lemos é o de Oséias. Passamos há pouco por Oséias na jornada bíblica. Essa leitura de Oséias foi do dia 2 de setembro. E fizemos uma leitura em 1 Reis, que foi um texto lido entre os dias 8 e 9 de setembro. E por isso a importância de você acompanhar a jornada bíblica. Porque nós temos sido acrescidos por Deus dia após dia. O Senhor tem nos presenteado com camadas e camadas de conhecimento, de revelação, de graça, que Ele tem revelado à sua igreja através da leitura bíblica, a leitura dedicada. E o profeta Oséias, ele é um profeta que exorta o povo sobre a destruição que Israel estava vivendo justamente por falta de conhecimento de Deus. Ele vai dizer, vocês estão perecendo porque lhes falta conhecimento. Certa vez Jesus disse, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo de Deus perece na terra, irmãos. O povo de Deus perece no campo de batalha, por falta de conhecimento de Deus. E como eu conheço Deus, irmão Bruno? Através das Escrituras. As Escrituras é a forma como Deus escolheu se revelar. O que sabemos de Deus, o que conhecemos de Deus, conhecemos porque Ele mesmo revelou pelas Escrituras. Não há outra fonte de autoridade que possa revelar para mim e para você o Deus verdadeiro que não seja as Escrituras sagradas. Quanto mais mergulhamos, mais conhecemos a Deus. Quanto mais fundo vamos, quanto mais profundo vamos, mais conhecemos e o Deus de Abraão vai se revelando. E Oséias 8 é o cenário de Oséias 8, que é o segundo texto que lemos. O que ele tem a ver com o 1 Reis, com o rei Jeroboão? Nós temos em Oséias 8, Oséias fazendo uma declaração direta sobre os bezerros de ouro que havia em Samaria. Israel está no tempo de Oséias mergulhado na idolatria. Eles viraram as costas para o Deus de Israel e estão se dobrando diante dos bezerros que Jeroboão edificou. Já são anos e anos de adoração a deuses estranhos, ídolos que foram construídos pelas mãos humanas. O cenário aqui é de um povo desviado dos mandamentos do Senhor e da lei de Deus, mergulhado em toda sorte de idolatria e abominação diante de Deus, amados. A palavra de Oséias é uma palavra de exortação. É um alerta dos muitos alertas que Deus fez a Israel através dos profetas. É um aviso para um povo que estava desviado. A mensagem de Oséias é uma mensagem da longanimidade de Deus, de que Deus está sendo compassivo, de que Deus está sendo paciente com o seu povo, enviando os profetas, alertando, exortando. E Oséias vai alertar para o fato de que o povo abandonou ao Senhor. E agora está entregue a toda sorte de adoração e abominação a outros deuses, os deuses dos cananeus. Aqueles mesmos que Deus orientou lá em Deuteronômio, dizendo, não se curvem diante deles. A mensagem de Oséias é uma mensagem do juízo. Deus, através de Oséias, denuncia que o povo está em adultério. Vocês são adúlteros.
Oséias denuncia a infidelidade de Israel. E Deus usa Oséias para fazer isso não só com palavras, mas com a sua própria vida. Deus usa a vida de Oséias como uma metáfora para Israel. Deus usa a vida do seu profeta, a figura do casamento, para expor diante de Israel o seu pecado. Sabe quando você tenta explicar alguma coisa para alguém, algo que está patente, está claro, e essa pessoa não entende? Sabe quando você tenta alertar? Sabe quando muitas vezes, insistentemente, você explica e simplesmente a pessoa não entende? E depois de várias explicações, a pessoa continua sem entender? E você tenta explicar da maneira mais simples possível, mais clara possível. E no final, ironicamente, você diz: entendeu ou quer que eu desenhe? A vida de Oséias, Deus estava desenhando para Israel. Aí você diz: eu vou desenhar para você, para ver se você entende. Você não já usou essa expressão? Esse desenhar não é que você vai pegar um papel e uma caneta e vai desenhar, é porque você vai tentar encontrar a forma mais cristalina, os exemplos que estão à sua volta, para aquela pessoa conseguir entender aquilo que você está falando. Deus pega a vida de Oséias e faz a vida de Oséias uma maquete, para que Israel entendesse e se arrependesse dos seus pecados. Volte um pouquinho, Oséias capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por intermédio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Levante a sua cabeça. O que o texto está dizendo? Quando o Senhor falou pela primeira vez através da vida de Oséias, o livro começa do início do chamado. Deus chamou Oséias e disse: eu vou falar com Israel através de você. E a Bíblia diz que quando Deus faz isso, fala com Israel a primeira vez pela vida de Oséias, Oséias não vai para as praças e diz: assim diz o Senhor, Israel, vocês estão em pecado. Veja, Deus vai falar a primeira vez através de Oséias. Vai usar Oséias a primeira vez. E o que Deus faz? Vem a Oséias e diz: vai lá e casa com uma prostituta. Oséias não abriu a boca. Deus fala a primeira vez por intermédio de Oséias, não pelo que Oséias falava, mas pela obediência de Oséias em casar-se com uma prostituta. Um homem santo, um homem íntegro, se casa com uma prostituta, o povo de Israel vê e enxerga o que Israel estava fazendo em relação a Deus. E aí Deus diz mais: você vai ter filhos com ela, e você vai dar alguns nomes a esses filhos. E Deus está fazendo da vida de Oséias uma metáfora. Deus está desenhando. Quem sabe desenhando, Israel entende. Toma uma mulher de prostituições, case com ela e tenha filhos. Oséias quietinho foi lá e casou. E através disso, Deus falou pela primeira vez através da vida de Oséias. Pela obediência. Quando Oséias faz isso e coloca nome nos filhos, quais são os nomes dos filhos? Desfavorecida. O outro nome, não é meu povo, e Deus vai dizer para Oséias: porque esse povo que diz que é meu povo, não é meu povo. E toma-lhe pregação através da vida de Oséias.
E Deus está alertando: vocês se gabam e dizem que são meu povo, mas vocês não são meu povo. A vida de Oséias falava, o casamento, os filhos, tudo que Oséias fazia, proclamava a palavra do Deus eterno, irmãos. A vida de Oséias está pregando para Israel. Oséias era alguém que pregava com palavras e com a sua própria vida. Nossas vidas, nossas ações, nossas decisões precisam estar carregadas da mensagem que proferimos com os lábios. Oséias se levanta para dizer: Jeová é a salvação para Israel. E a vida de Oséias apontava que Deus era a salvação para um povo que estava longe dos seus caminhos. A vida de Oséias era uma vida que tinha como propósito os propósitos de Deus. Depois ele se casa com Gomer, tem os filhos, e depois o que Gomer faz? Abandona o casamento e volta a se prostituir. E como vergonha pouco é bobagem, no capítulo 3 Deus diz: agora você vai amar Gomer de novo, vai pegar o seu dinheiro e vai lá comprar essa mulher que agora se tornou escrava, provavelmente por causa de dívidas, e você vai trazer essa mulher de volta e vai amá-la de novo. Essa é mais uma etapa da metáfora, Deus se revelando. Deus revelando o que Ele ia fazer comigo e contigo. Deus revelando que o seu povo está afastado, que existe uma dívida que Gomer não podia pagar, e que Oséias é o ofendido, e que Gomer é a ofensora, portanto ela tinha que pagar a sua dívida. E a vida de Oséias vai anunciar que aquele que foi ofendido agora se levanta e sai em resgate daquela que o abandonou. Deus manda Oséias ir lá e comprar. Deus manda Oséias ir lá e resgatar. E ali a metáfora avança para a etapa onde Deus se revela um pouco mais. Aonde uma maquete se levanta em Israel dizendo que existe um Deus que vai em resgate daquele que está perdido. De que existe um Cristo que vai à cruz pagar pelos pecados que não eram dele. De que eu e você andávamos desgarrados, viramos as costas para Deus, e Deus desceu do seu trono e veio à terra resgatar você. A figura do profeta simboliza a figura de Cristo. Oséias, Jeová é salvação, é o significado do nome. Oséias também era o nome de Josué, filho de Num, servo de Moisés, lembra? O nome dele era Oséias, filho de Num. E Moisés troca de Oséias para Josué, porque Oséias é salvação, e Josué é Jeová é a salvação. A salvação que alcança aqueles que estavam escravos como Gomer, condenados, que viviam mortos em delitos e pecados, e Deus, que era o ofendido, resolveu pagar a dívida pela minha e pela tua libertação. A vida de Oséias é um oásis, é uma maquete, um quadro pintado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, para mostrar que Ele é o Deus que sai em teu resgate, e que pagou o mais alto dos preços para ter você novamente com Ele. Você pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir a Ele, aleluia! Deus mostra que nos ama com um amor inexplicável, com um amor imensurável, com um amor transcendente, irmãos. Ele te ama. Ele te ama. Ele pagou o preço em teu resgate. Nossos lábios precisam pregar, mas nossa vida também precisa pregar em concordância com aquilo que os nossos lábios pregam. A vida de Oséias é uma vida sem glamour, é uma vida sem estar nos holofotes, é uma vida difícil,
ele tem que se submeter a algo que certamente ele não planejou. Oséias não planejava quando pequeno, vou crescer e vou me casar com uma prostituta. Mas ele era um profeta. E ele coloca a sua vida nas mãos de Deus para Deus falar através da vida dele. É necessário anunciar com os lábios essa salvação. O apóstolo Paulo vai dizer: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas Bruno, eu sou bom em me relacionar, em falar, em pregar, mas não sou muito bom em andar em fidelidade a Deus. Paulo também vai dizer que vós sois cartas vivas. Que através da sua vida alguém está lendo o Evangelho através das suas ações de fidelidade a Deus. O que Deus pediu a Oséias não foi fácil, não é algo glamuroso. O caminho é a cruz. É negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os passos do Mestre, amados. O amor de Cristo pode estar sendo anunciado para a pessoa que está lá do seu lado no seu trabalho, através da sua fidelidade. No meio da luta, da humilhação, das dores, das angústias, o que você faz vai refletir para a eternidade e vai alcançar a pessoa que está do teu lado. Deus fará da sua vida uma maquete do amor de Deus, onde a pessoa que está lá na tua casa e no teu trabalho vão olhar para a tua vida e vão dizer: esse Jeová aí é salvação mesmo. Você pode dizer amém? No capítulo 8, então, Oséias vai falar de um bezerro de ouro. O bezerro de ouro de Samaria. Ele vai dizer que esses bezerros foram feitos pelas mãos do próprio povo com prata e ouro. É obra de Israel, diz o Senhor. É obra das mãos humanas. O Senhor diz: esse bezerro não é Deus. E Deus profere um juízo em Oséias 8:6. Porque este bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Este bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Um juízo da parte do Senhor, amados. Mas afinal, o que era o tal bezerro de Samaria? Em que a profecia de Oséias tem a ver com o primeiro Reis? Não era a primeira vez que Israel adorava um bezerro de ouro. Lembra de Arão? Quando Moisés sobe o Sinai, fica 40 dias e 40 noites, recebendo a lei. Moisés se demora ali, e o povo começa a ficar impaciente com a demora de Moisés. Você lembra da história? E eles começam a pressionar Arão, dizendo: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Constrói aí para nós deuses que vão adiante de nós. Olha que coisa terrível, irmãos. E aí Arão diz: então pega o ouro aí que vocês trouxeram do Egito. Trouxeram. Ele fundiu aquele ouro. E olha o que Arão diz: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você do Egito. A mesma coisa que Jeroboão falou, irmãos. Olha que coisa terrível. Eles acabam de sair do Egito. Eles saíram do Egito debaixo do braço forte, com sinais e prodígios, irmãos. Esse é o povo que passou no meio de um mar, com muros de água de um lado e do outro. Esse é o povo que viu o anjo do Senhor ir para a retaguarda. Aquela coluna que para os filhos de Israel era luz e para os egípcios era escuridão. Eles acabaram de ver as pragas. Eles acabaram de aspergir o sangue nos umbrais e ver o sangue do cordeiro salvando o primogênito.
Agora eles constroem um bezerro e diz: foi esse Deus que me tirou do Egito. Moisés desce, vê aquilo, fica irado, destrói bezerro, quebra a tábua da lei. Moisés ficou totalmente descontrolado. E o bezerro, por que bezerro, Bruno? Criatividade do povo? Provavelmente eles se inspiraram em um deus do Egito, que era o deus Apis, que era um formato de touro, e que era responsável pela fertilidade da terra e pela vida após a morte. Agora estamos em 1 Reis 12, vamos para lá. 1 Reis 12, a partir do 25, deixa aberto aí. Deixa aberto e levante a sua cabeça. Agora o cenário em 1 Reis é o da divisão do reino de Israel. Saul, Davi e Salomão reinaram sobre um Israel unificado. Eles reinaram sobre as 12 tribos. No final da sua carreira, Salomão comete o pecado de idolatria. A Bíblia diz que Salomão possuía muitas mulheres, cerca de 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas, 1000 mulheres, irmãos. Quando o povo vai questionar Roboão na divisão do reino, eles falam que Salomão foi pesado nos impostos, né? E eu já fico imaginando por que Salomão pesou a mão nos impostos. 1000 mulheres. Imagina você bancar cabeleireiro para 1000. 1000. Imagina o tamanho dessa conta, pastor. Imagina o tamanho da conta, irmãos. Imagina se as mulheres daquela época tivessem a ideia de usar pó de café no rosto e azeite no cabelo, para 1000. Salomão ia à falência. A sorte de Salomão que não tinha Shopee nem Shine na época. Se tivesse Shopee e Shine, ele desistia dos 1000 casamentos. Salomão peca contra Deus. Essas 1000 mulheres estrangeiras convencem Salomão de adorar a outros deuses. Salomão ergue santuários aos deuses dos outros povos e começa a adorar. Salomão chega ao nível de adorar Moloque, que era um deus abominável. Era um deus adorado na antiga Canaã, onde se faziam sacrifícios de crianças a esse deus. Aí Deus vem e fala com Salomão e profere um juízo. Ele diz: eu vou tirar o reino de você e vou dar ao teu servo. E Deus faz um adendo dizendo: não vai ser nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Eu vou tirar o reino das suas mãos e vou dar a outro. E Deus acrescenta: não vou tirar o reino todo por amor a Davi, meu servo, para que não falte em Israel uma lâmpada acesa na casa de Davi. Porque Deus tinha uma aliança com Davi, fez a Davi uma promessa de que estabeleceria o reino de Davi para sempre, e isso estava falando do Messias. Nesse contexto que Salomão recebe o juízo, Jeroboão, que era o servo de Salomão, a quem o Senhor daria as 10 tribos que o Senhor ia tirar de Salomão, ele se levanta contra Salomão, talvez numa conspiração em um levante. Salomão, com aquela palavra de que Deus tiraria o reino dele e daria ao servo, ele quer matar Jeroboão, e Jeroboão foge exilado para o Egito. No caminho, o profeta Abias encontra Jeroboão. Ele pega a sua capa, rasga em 12 pedaços, pega 10 pedaços da capa e entrega a Jeroboão. E diz: assim diz o Senhor:
Rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Deixarei uma tribo a Salomão por amor a Davi e a Jerusalém. E o profeta diz a Jeroboão: Deus está te dando o reino, e o profeta diz o motivo: porque Salomão me deixou e se curvou diante do Deus dos Sidônios, dos Amonitas e dos Moabitas. Veja isso, irmãos. Ele está recebendo do profeta a promessa de que Deus vai entregar na mão dele o reino. E ele recebe esse reino sabendo que ele só está recebendo esse reino porque Salomão se prostrou diante das imagens. Ele tem o testemunho do próprio Deus. Você está recebendo o reino por causa disso. Deus tinha feito uma promessa a Davi, e com isso deixaria a família de Davi com uma tribo. Salomão morre. Roboão, filho de Salomão, assume o reino. Jeroboão, exilado no Egito, volta e lidera o grupo que vai a Roboão reclamar dos impostos pesados. Roboão, aconselhado pelos seus amigos, ele não alivia, pelo contrário, ele diz: vou impor mais. Se preparem que vai vir mais. E aí o reino se divide, 10 tribos passam a seguir Jeroboão. 10 tribos e meia. Com isso passamos a ter o reino de Israel dividido. Reino de Israel ao norte e reino de Judá ao sul. O reino de Israel tinha 10 tribos e meia. E durou cerca de 200 anos até ser destruído pelos assírios. Israel, conhecido como Reino do Norte, e muitas vezes chamados de Efraim, teve 19 reis de várias dinastias, sendo que Jeroboão foi o primeiro. Sua primeira capital foi Siquém, o texto que nós lemos diz, ele edificou Siquém. Depois a capital foi para Tirza, e por fim Samaria. O rei que edificou Samaria como capital foi Onri, pai de Acabe. O reino de Judá, uma tribo e meia ao sul, ficam com Roboão. A capital Jerusalém, onde ficava o templo construído por Salomão, onde acontecia o culto a Deus, todo o sistema de sacrifícios conforme Deus ordenara a Moisés. Judá teve 20 reis, todos da dinastia de Davi, alguns deles bons e outros maus. E aí o reino está dividido e o capítulo que nós lemos fala do momento da divisão do reino. O reino se divide, agora Jeroboão está lá ao norte, preocupado, porque o templo está em Jerusalém, em Judá. E ele começa a pensar que o povo, por 3 vezes no ano, vai a Jerusalém adorar a Deus nas festas. Que o povo vai a Jerusalém cultuar. Jerusalém é o lugar onde tudo acontece, as festas, a Páscoa. O povo ia a Jerusalém 3 vezes no ano e Jeroboão fica com receio de que esse povo vá a Jerusalém e que esse povo se apegue a Roboão novamente como seu rei, se volte contra Jeroboão, mate Jeroboão e o reino voltasse para as mãos da família de Davi. 1 Reis 12, do 25 ao 27, diz assim: Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Jeroboão então tem uma péssima ideia de fazer alguma coisa a respeito disso. Ele pensa consigo: eu preciso impedir que o povo vá para o templo em Jerusalém adorar. Eu preciso estancar esse fluir de pessoas de Israel para Judá.
Ele não se importa com o povo que ele vai reinar. Ele se importa em manter o seu poder, em manter esse povo submisso a ele. Só que, amados, quem deu o reino nas mãos de Jeroboão foi Deus. E se Deus colocou algo nas suas mãos, você não pode se apegar a essa coisa, a ponto de precisar ficar fazendo milhares de coisas para manter-se no lugar que Deus colocou você. A única coisa que você precisa é obedecer e ser fiel a Deus, porque o Deus que deu o reino na mão de Jeroboão era o Deus que tinha poder de manter os reinos nas mãos dele. Ele acaba de receber de Deus algo que ele nunca conseguiria alcançar. Deus deu. O profeta pegou a capa, partiu em 12 pedaços e entregou nas mãos dele. Deus está te dando. E aí é o primeiro aprendizado da vida de Jeroboão. Se foram as mãos de Deus que colocaram você no lugar onde você está, serão as mãos de Deus que vão sustentar você lá, todos os dias que Deus te quiser nesse lugar, meu irmão. Pare de ficar com medo de perder aquilo que Deus te deu, porque isso te levará a uma idolatria da bênção que Deus te deu e não ao Deus da bênção. Jeroboão agora está apegado ao reino que ele nunca teve, irmão. Agora eu preciso manter esse povo aqui, porque o povo vai voltar para Davi. Qual o sentido disso? Olha a loucura. Ele recebeu a palavra do profeta. Porque Jeroboão não foi a Abias e disse: profeta, o Senhor cumpriu. Estão aqui as 10 tribos, eu não sei o que fazer com isso. Pede a Deus a orientação do que eu preciso fazer com esse povo. Jeroboão peca e leva o povo a pecar. Olha que coisa séria, irmão. Jeroboão faz algo que ele pensa que vai mantê-lo e vai garanti-lo no trono. O que Jeroboão faz? Um altar em Betel, um altar em Dan, levanta 2 bezerros de ouro, olha a loucura, e diz ao povo: aí Israel, não precisa mais ir a Jerusalém, aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. Ele acha que fazendo isso ele vai impedir o povo de ir a Jerusalém e de se rebelar contra ele. Ele está fazendo aquilo que Salomão fez e que Abias disse para ele que estava tirando o trono de Salomão e dando a ele por causa desse pecado, e ele comete o mesmo pecado, achando que isso vai garantir o trono, quando na verdade isso vai ser o motivo de Deus tirar dele também o trono. Enquanto eu e você acharmos que serão as nossas estratégias, as nossas políticas, os nossos jeitinhos de nos mantermos correndo ali agarrados ao que Deus nos deu, nós vamos pecar. Nós vamos pecar e vamos levar outros a pecarem. No frigir dos ovos, amados, nós trabalhamos, corremos, lutamos, mas quem garante, quem sustenta, quem abre a porta e mantém ela aberta, se chama Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada para garantir-se aonde Deus quer que você esteja. Você precisa apenas obedecer a Deus. O próprio Salomão vai dizer: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você trabalha, você vigia, você edifica, crendo que as mãos de Deus é que garante o crescimento. Você dá o seu melhor, sabendo que o seu melhor não é suficiente, se a mão de Deus não estiver. Salomão diz: é em vão.
vai ser em vão, você vai se matar de trabalhar. Meu esforço sem Deus é nada. É nada, irmãos. É nada. Segunda coisa, Jeroboão vai buscar conselhos. Ele comete o mesmo erro de Roboão lá em Jerusalém. E veja bem, buscar conselhos não é por si só um problema, um erro. Buscar conselhos, na verdade, é bíblico e é bom. A palavra vai dizer também que na multidão de conselheiros há sabedoria. O problema não foram os conselhos que ele buscou. Foi porque ele buscou os conselhos com as pessoas erradas. Ele não consultou o profeta que estava disponível, a palavra que estava disponível para ele. Ele ignora a figura do profeta. Terceira coisa, Jeroboão toma conselhos e decide implantar mudanças e institui questões relacionadas ao culto. Ninguém vai mais para Jerusalém. Nós vamos aqui adorar agora esse bezerro. A ideia dele é trazer o povo para si. Com isso, ele também adota medidas econômicas. Por quê? Porque o povo ia para Jerusalém 3 vezes no ano. E aí você imagina um deslocamento maciço de pessoas indo para uma cidade, para uma festa. O que acontece com a economia ali? É aquecida, né? Hospedagem, a pessoa que ia a Jerusalém tinha que se hospedar, se alimentar. As próprias questões relacionadas ao culto, à compra dos animais, para sacrifício. Quando Jeroboão faz isso, ele estanca a ida de dinheiro de Israel para Judá. Agora nós vamos gastar aqui. Agora a coisa vai girar em torno de nós aqui. Ele começa a enxergar Judá como um problema, como um inimigo, e não como irmãos. Afinal, eram irmãos, tá? Eram 12 tribos, 12 irmãos, os 12 filhos de Jacó. E ele começou a ver os seus irmãos como um problema, a comunhão entre os irmãos como um problema. E ele vai e corta. E ele diz no versículo 28, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Isso é gravíssimo, irmãos. Isso é gravíssimo. Jeroboão, ele interrompe a comunhão do povo com Deus através das ofertas, dos sacrifícios do sacerdote, porque o texto também vai dizer que ele institui sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Jeroboão corta o fluxo de comunhão do povo com Deus, e sem comunhão com Deus não tem como dar certo, irmão. Ele tira a comunhão do templo com os sacrifícios, com a expiação. Vamos acompanhar rapidamente Deuteronômio 12, versículo 10 ao 13. Olha quanto é sério o que Jeroboão fez. Deuteronômio 12, do 10 ao 13. Está aqui, na projeção. O Senhor falando, Moisés falando, com o povo. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto.
E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Deus está falando lá em Deuteronômio, olha, eu vou instituir um lugar, e ali eu colocarei o meu nome, e ali vocês vão me adorar conforme eu estabelecer para vocês me adorarem. Jeroboão agora rasga isso e diz, não precisa ir a Jerusalém. Não precisa ir para o templo. E aqui nós estamos diante de um dos principais problemas da igreja de hoje no Brasil. Ela acha que a adoração é do jeito que ela quer dar a Deus. Ela acha que é ela que estabelece os parâmetros do que deve ser feito para adorar a Deus. É para adorar a Deus, é para fazer isso, é para acrescentar aquilo. Não, irmãos. A adoração a Deus não somos nós que estabelecemos, é Deus que estabelece como Ele quer ser adorado. E o que nós fazemos, achamos que temos liberdade, e em nome de uma suposta liberdade, fazemos cultos cheios de atrações, fazemos cultos e promovemos um ambiente envolvente, cores, luzes, pirotecnia, porque eu vou adorar a Deus e eu vou fazer do jeito que eu quero. Quando na verdade Deus disse, eu vou levar vocês a uma terra e eu vou estabelecer o lugar da adoração e eu vou dizer a vocês como devem adorar. Só que vivemos uma igreja igual Jeroboão, insana. Eu vou fazer do meu jeito. E aí fazemos de vários jeitos para agradar as pessoas e os públicos. E não nos preocupamos em agradar a única pessoa que tem que sair feliz desse lugar nessa manhã. E essa pessoa se chama Jesus. O único que precisa se agradar do culto que entregamos aqui se chama Jesus Cristo. O único. O culto é para Ele. Precisa ser feito de forma a agradar a Ele. De um jeito que Ele estabelece. De um jeito que Ele fique satisfeito e não nós. E nós estamos produzindo culto para agradar as massas. Os públicos. E Ele coloca um bezerro em Betel e um em Dan. E nessa brincadeira sai um profeta lá de Judá. No dia que Jeroboão vai diante do altar, lá em Betel, Deus manda um profeta lá de Judá, 1 Reis 13, versículo 1, eis que por ordem do Senhor um homem de Deus que foi de Judá a Betel, veja, o altar está lá em Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Aleluia. Um profeta sai de Judá e diz, altar, ele não profetiza contra Jeroboão. Ele diz, olha, assim diz a palavra, nascerá um menino lá na casa de Davi, lá em Jerusalém, e o nome dele será Josias, e ele vai profanar esse altar e derrubar essa adoração e essa idolatria. Cerca de 300 anos antes de nascer o rei Josias, o Senhor já anunciava o nome desse homem que faria uma das maiores, se não a maior reforma em Israel inteira, irmãos. Esse profeta morre. Lembra, o profeta velho de Samaria vem, corrompe ele, o profeta de Judá morre. E aí nós vamos terminar lendo o que Josias fez, cerca de 300 anos depois. Vamos para 2 Reis. Segundo Reis 23. Quem foi o rei Josias? Neto de Manassés. Não teve rei em Judá pior do que Manassés, irmãos.
E aí Israel a essa época já pereceu, o cativeiro assírio já levou cativo, o império assírio já está em decadência no tempo de Josias. Josias assume o trono, começa a fazer uma reforma no templo. O escrivão, o sacerdote, acha o livro da lei, o escrivão vem ler para Josias. Os teólogos acreditam que o escrivão leu o texto de Deuteronômio para Josias. A Bíblia diz que Josias rasga suas vestes, se dobra diante de Deus, se arrepende e vai consultar a profetisa Hulda. Depois disso, vamos ver o que fez Josias, capítulo 23. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E todos os anciãos de Judá e Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com a aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos a Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhidos para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Aserá, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos dois átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidônios, para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Aserá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel. Veja bem, até aqui ele está em Jerusalém, no templo, nas cidades de Judá. Agora Josias rompe as fronteiras de Judá e vai lá em Betel, onde Jeroboão construiu o altar e onde o profeta profetizou 300 anos antes que Josias estaria. Ele derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar.
destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Aserá. Quando Josias olhou ao redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixe-no estar. Ninguém mexa nos ossos dele. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Ele cumpre a sua promessa. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu não sei qual a reforma que precisa ser feita na sua vida hoje. Eu não sei qual o altar que precisa ser derrubado hoje, porque não é um altar a Deus. É algo que está tirando a primazia de Jesus no nosso coração. Eu não sei você, eu sei dos meus. E a nossa oração nessa manhã é para que se levantem aqui Josias, que com coragem e intrepidez possam lançar por terra esses altares, e possam dizer: aqui somente será adorado o Senhor Jesus Cristo. Lá em Crônicas, diz que Josias serviu ao Senhor, e levou o povo a servir somente ao Senhor. Judá e as terras de Israel lá ao norte, ele dizimou todos os lugares altos e todos os altares. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, palavra dura, Senhor, palavra dura, mas eu me lembro de certa vez, de certa passagem, Jesus dando uma palavra ao povo, e aquela palavra era muito dura, Senhor. E as multidões que estavam ali, que tinham comido pão e peixe, elas passaram pela prova daquela palavra, porque o Evangelho diz que Jesus sabia que estavam seguindo a Ele somente para comer pão e peixe multiplicados. E Jesus começa a liberar uma palavra e as pessoas vão se retirando, Senhor. Elas vão saindo, elas vão virando as costas e indo para casa. E o Senhor vira aos 12 e diz: vocês querem ir também? Pode ir. E Pedro, Senhor, com intrepidez, ele diz: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele entendeu que aquelas palavras duras eram palavras que levariam ele para a vida eterna, Senhor. Eram palavras não de morte, mas de vida. O Senhor não te trouxe aqui para te ferir, para te derrubar. Essa palavra é para você se levantar nessa terra como Josias, meu irmão, e derrubar os altares de Baal, e derrubar os postes de Aserá, e tirar do teu coração qualquer pessoa, qualquer bem que esteja ocupando a primazia. Que não sejamos como Jeroboão, apegados, mas que possamos dizer: o Senhor me deu. Se o Senhor quiser tirar, Ele tira, porque o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja Deus, se Ele dá ou se Ele tira, porque Ele é Deus da minha vida. O teu povo se prostra diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz: rasgai o vosso coração e não as vestes. Rasgamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã, e Te pedimos perdão pelos pecados da igreja brasileira. Perdoa porque estamos colocando homens no lugar de Deus. Perdoa, Senhor, porque estamos idolatrando políticos e não adorando a Jesus Cristo, Senhor.
Nos perdoa porque estamos com os olhos nessa terra, esperando surgir a esperança de algum lado, quando na verdade a tua palavra nos diz: olhai para os montes. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos aplaudir e glorificar ao nome do Rei dos Reis. Obrigado, Jesus.